Nono ano, Fala, nono ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Professor Matheus na parada. Vamos voltar às nossas aulas. Eu já estava sentindo falta de vocês, pena que não presencialmente, né? Mas online. Nas próximas aulas eu vou tentar aí trazer vídeos mais interativos com vocês, né? Como o professor André trabalhou toda a apostila, a partir de agora eu vou estar aí trabalhando com revisões com vocês. Então a gente vai estar revisando as unidades da apostila e posteriormente eu vou seguir o padrão que ele estava, que era o de resolução de questões aí na apostila. Então a primeira unidade da apostila de vocês vai ser trabalhada neste vídeo, ok? As paisagens naturais da Europa, da Ásia e da Oceania é o nosso título, então as paisagens naturais. Primeiro a gente vai falar do ponto de vista de estrutura dessas áreas aí do nosso planeta. Então a gente vai começar com um conceito básico, o que é continente, né? O conceito de continente diz respeito a um conjunto de terras emersas. O que são terras emersas? Terras que estão acima do nível do mar, né? Todos os continentes do nosso planeta têm uma característica, não todos, melhor dizendo, né? Mas a maioria deles tem uma característica que é um conjunto de terras que é cercado aí por uma certa quantidade de água, né? Por exemplo, o continente americano está circundado aí por dois grandes oceanos, por exemplo, que é o Atlântico e o Pacífico, né? A África está entre o Atlântico e o Índico ali, o Pacífico também. Então, nós temos oceanos circundando aí a maior parte dos continentes, né? Ou a maioria deles, né? O que não se delimita ou não se restringe ao caso da Europa e da Ásia, né? A Europa e a Ásia são uma única grande massa de terra e a gente não tem supostamente uma definição oceânica para a divisão entre esses dois continentes. Mas o que a gente usa para dividir Ásia e Europa? A gente usa dois conceitos básicos, né? O primeiro conceito que se utiliza de características físicas e geológicas e o segundo que utiliza o caráter histórico-cultural, tá? Passando para a característica física, o principal divisor aí entre Europa e Ásia está aqui, ó, nesta regiãozinha aqui, ó, são os Montes Urais. A Europa e a Ásia, elas se constituem fisicamente de uma mesma estrutura continental. E, claro, a gente pode utilizar aí elementos da natureza para dividir esses dois continentes, tá? E o foco principal aqui são os Montes Urais. Tá? Então, do ponto de vista geológico, um dos principais pontos de divisão entre os dois continentes fica nessa regiãozinha aqui, que são os Montes Urais. Saindo do caráter físico, né, a gente vai para o caráter histórico-cultural. Tá? A gente pode definir a Ásia e a Europa basicamente pelas suas características culturais, né? Porque são características culturais muito íntimas desses dois continentes. Né? Quais são essas características? A questão linguística, a questão religiosa, até mesmo questões políticas. Tá? Então, pelas características culturais históricas das nações, né, a Ásia e a Europa apresentam grandes diferenças. Por isso, elas são frequentemente classificadas como dois continentes, né? Se fosse um só, a gente vai delimitar como Eurásia, mas quando a gente delimita em dois, a gente vai chamar de Europa e de Ásia, tá? A fronteira intercontinental, à primeira vista, não é clara, porque é um único bloco aí de terra, né? Ela vai desde os Montes Urais, que fica ali no centro-oeste da Rússia, tá? E segue pelo curso aí do monte, aliás, do rio Ural, tá? Pelo contorno ali oeste do Mar Cáspio, pelas montanhas ali da Cordilheira do Cáucaso e, por fim, pelo Mar Negro, né? Então, a gente tem duas formas de delimitação, né, da divisão Europa e Ásia, que são o caráter físico, né, que utiliza aí as características físicas, tá? E também, né, temos, né, o caráter histórico e cultural. Tá? Dando sequência então ao nosso conteúdo, agora a gente vai falar da Oceania. Vocês viram que Europa e Ásia são um único bloco continental, mas a gente pode dividir lá em dois continentes, né, Europa e Ásia, partindo de características físicas ou culturais. E agora a gente vai falar da Oceania. Quando se fala em Oceania, o que você pensa? Geralmente você pensa em Austrália, mas a Oceania é muito mais
do que a Austrália. A Oceania, então, dá para a gente configurar como um conjunto de ilhas, onde a maior delas é, obviamente, a Austrália, mas a gente pode delimitar aí 3 regiões dentro da Oceania, que são a Melanésia, né? Como você pode verificar aqui, né? Temos algumas ilhas específicas que fazem parte da Melanésia. Temos a Micronésia e a Polinésia, né? Então a gente pode definir aí a Oceania em 3 grupos de ilhas específicas, né? Sendo que a Melanésia contém aí a maior parte do território, que contém aí a Austrália, e também temos aí Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, né, como porções de terras um tanto quanto maiores. Tá? Então, Oceania, né, como um caráter aí de um aglomerado de ilhas, né, basicamente, ok? Dando sequência, né, a gente vai falar agora do relevo da Eurásia. Né? Planaltos e cadeias montanhosas, né, se apresentam ali dentro desta região. Né? Europa e Ásia apresentam características bem distintas do ponto de vista de relevo, né? Principalmente a Ásia, né, galera? A Ásia apresenta aí grandes montanhas, grandes cordilheiras, o que não foge muito à regra em alguns pontos ali da Europa. Então, planaltos e cordilheiras da Europa. Nós temos aí os principais planaltos europeus, que estão localizados principalmente ao sul, né, a Espanha, por exemplo, e também na porção sudeste, né, ali na região aí dos Balcãs. Né? As principais cordilheiras europeias, né, os principais pontos elevados do território, a gente pode citar aí os Pirineus, né, os Alpes, né, os Montes Apeninos, os Cárpatos, o Cáucaso, os Alpes Escandinavos e os Montes Urais, aquele que eu mencionei antes, que serve como uma barreira de divisão aí, entre Europa e Ásia. Tá? Então aqui a gente pode verificar aí os pontos mais elevados da Europa. Temos aqui os Apeninos, né? Temos aqui também os Alpes, né? Temos os Alpes escandinavos, temos o Planalto Central russo, né? Então nós temos, e claro, aqui não podemos esquecer, lembra que eu mencionei antes, né, os Montes Urais, que é um divisor aí natural entre Europa e Ásia, tá? Dando sequência, então, aqui nós temos um dos pontos mais elevados da Europa, né, que é o Monte Elbrus, ok? Dando sequência, temos então os pontos elevados dentro da Ásia, né? Os principais planaltos asiáticos ficam ali no Oriente Médio. Não sei se você sabe, mas Oriente Médio faz parte do continente asiático. Muita gente pensa que não faz, mas ele faz sim, né? Então temos aí a Turquia, a Península Arábica, o Irã, né? Então aí na Turquia, a Península Arábica, no Irã, a Península do Industão, né? O Planalto do Deccan, na Índia. Na Ásia Central aí nós temos os pontos mais elevados, como por exemplo o Planalto do Pamir e o Planalto do Tibete, tá? As principais cordilheiras da Ásia, a gente pode colocar aí como exemplos o Monte Taurus, o Monte Zagros, o Monte Sayan, o Monte Altair, a cadeia do Pamir, a cordilheira do Hindu Kush e também a cordilheira do Karakorum. E não podemos esquecer aí do principal, né? O mais conhecido conjunto aí de montanhas, né, do nosso planeta, que é o Himalaia, ok? Dando sequência aqui, a gente pode ver nesse mapa os principais pontos, né? Temos um destaque, então, para o Himalaia, né, que fica ali juntinho o Planalto do Tibete. Né? Temos aqui, né, na Índia, aqui, o Planalto do Deccan. Tá? Temos aqui, né, o Planalto da Arábia. Tá? Mais ao norte, temos aqui o Planalto Central Siberiano, mas o que temos como destaque, obviamente, são as grandes cordilheiras aqui do Himalaia, ok? Então a gente pode perceber que a Ásia é um terreno muito mais acidentado, né, do que o terreno europeu. Né? Temos aqui o Monte Everest, o ponto mais elevado aí do nosso planeta, que tem seus 8.848 metros de altitude. Ok, galera? Então vamos dar sequência. Vocês viram que tanto Europa quanto Ásia apresentam aí elevações do seu terreno, com destaque aí para o continente asiático. Tá? A gente falou ali de elevações, agora vamos falar aí de planícies e depressões. Dentro da Europa,
Nós temos aí as principais planícies, né, que são, lembrando, né, que planície é aquele terreno plano sem grandes variações de altitude. Então, uma junção de planícies regionais basicamente constitui a grande planície europeia, tá? Essa planície europeia, ela vai se estender ali do centro até o norte do continente e vai pegar, por exemplo, ali a planície germano-polonesa, tá? Saindo das planícies para pontos mais baixos, né, aqui são as depressões ali dentro desta questão do relevo, né, a principal depressão interior europeia, né, seria a depressão Caspiana, no limite oriental do continente europeu com o asiático, tá? Partindo para o nosso mapinha físico, né, lembrando, né, que planícies são ali aquelas porções abaixo de 200 metros em relação aliás, são porções abaixo de 200 metros em relação ao nível do mar. A gente pode colocar aí todas as regiões em verde, galera, tá? Então aqui a planície germano-polonesa, que eu havia mencionado, né? Temos aqui na Grã-Bretanha várias planícies. Vocês podem perceber que boa parte das regiões litorâneas apresentam planícies e conforme a gente vai indo mais para a porção norte aqui, a gente vai ter aí inclusive algumas regiões mais planas também, tá? Indo agora para a Ásia, galera, nós temos, né, as principais planícies asiáticas, como a planície siberiana, tá? Temos aí diversas planícies fluviais. Planície fluvial é aquela aí planície à margem de grandes rios, né, como Rio Tigre e Eufrates, né? O rio Indo ali, né, do Ganges, tá? E também o Huanghe e o Yangtze, tá? Que são os Rio Amarelo e o Rio Azul ali dentro da China, tá? A principal depressão interior aí asiática, além da depressão caspiana, temos também a depressão do Mar Morto. Lembrando que depressão a gente pode definir de duas formas, que são as depressões relativas e as depressões absolutas. Depressões relativas são aquelas porções do relevo que estão acima do nível do mar. Né? Um exemplo de depressão relativa, né, nós temos a depressão caspiana. E uma depressão absoluta são aquelas depressões que estão abaixo do nível do mar. As fossas marianas podem ser citadas como uma depressão absoluta. Então, dentro desse contexto aqui, né, temos as regiões mais planas. Se você observar aqui, ó, a gente tem, né, as variações altimétricas. Né? Então, isso aqui são as variações de altitude. Né? Então, os pontos mais baixos correspondem a regiões de depressão. Ok, galera? Então, dando sequência, né, vamos, né, para os principais rios da Eurásia. Né? A gente sabe que a maior parte das civilizações elas foram constituídas à margem de grandes rios. Então, há milênios na Ásia e na Europa, os principais rios eles testemunham, né, toda a evolução humana, né, evolução que vai desde da criação da agricultura até o estabelecimento de grandes cidades às suas margens. A gente sabe que a água é um elemento essencial para a vida, então ela tanto serve para utilização para irrigação, quanto para o deslocamento também e para o funcionamento hoje das indústrias, né, para a produção, quanto para a elaboração e produção de energia também. Né. Alguns rios, inclusive, podem ser utilizados para lazer e para turismo. Tá? Então, as mais extensas bacias hidrográficas ali dentro da Eurásia, né, dentro da Ásia, melhor dizendo, temos a Oube, né, temos a Yenisei, né? Temos também a Lena, Amur e Yangtze. Né? Dentro da Europa, né, as principais bacias hidrográficas a gente pode citar como exemplos aí a do rio Volga e também do rio Danúbio. Tá? Observando aqui as localizações dessas bacias hidrográficas, né, dessa distribuição hídrica dentro da Europa, a gente pode, por exemplo, a bacia do rio Amarelo, né, nesta região, temos a bacia do rio Amur, também em outras regiões. Então você pode verificar que existe uma boa distribuição hídrica dentro da Eurásia, porém, né, temos uma característica aqui importante para ser aí mensurada e mencionada, que temos também pontos aí onde você não tem aí grandes rios, que são locais aí de aridez também, ok? Seguindo, galera, agora a gente vai falar das ilhas aí da Oceania, né? E também das principais formações costeiras, tá?
A maior parte das milhares de ilhas aí que estão dispostas no Oceano Pacífico, que pertencem aí à Oceania, se formou aí sobre topos de montanhas oceânicas. Muitas delas, né, são simplesmente aí bordas de crateras de antigos vulcões, né, ou formam barreiras aí de recifes de coral em forma de anel, né, que a gente vai chamar de atóis ou atolls, tá? Então, como você pode perceber, nós temos então conjuntos de ilhas, né, que são simplesmente aí ou topo aí de montanhas ou também anéis aí formados por crateras aí de vulcões, tá? Então você pode perceber aí que a Oceania é formada aí por várias ilhas, né, por vários arquipélagos, né, com essas estruturas geológicas, tá? As formações costeiras aí da Oceania tem como destaque as suas praias, enseadas e manguezais, além também das grandes barreiras de Recife, que inclusive são cartão postal aí da Oceania, né? Temos aí os pales e também os fiordes em algumas regiões aí, como por exemplo da Nova Zelândia, ok? Podemos aqui citar, né, a grande barreira de recifes aí de coral na Austrália ou também os fiordes da Nova Zelândia, como eu havia mencionado antes. Então tem estruturas geológicas bem peculiares, né, a Oceania, tá? Seguindo, né, o relevo da Oceania, temos cadeias montanhosas, né, na mais extensa cadeia de montanhas aí da Oceania, que seria uma cordilheira, a grande cordilheira divisória ali no leste da Austrália. Temos as montanhas que apresentam baixas altitudes, né, e também temos as montanhas de William e também de Gilou na Papua Nova Guiné, que tem mais de 4.200 metros de altitude. Se compararmos com as montanhas da Ásia, não são tão elevadas assim. Então, temos alguns pontos elevados, temos sim, mas não são um destaque dentro do relevo se comparado à Ásia, por exemplo. Tá? Os planaltos da Oceania eles se concentram principalmente na Austrália. São planaltos aí que foram bastante desgastados pelos processos erosivos, né? E claro, tem bastante idade geológica, ou seja, o tempo geológico ali, bilhões e bilhões de anos, né, para dar origem a esse tipo de formação, né? Entre eles a gente tem o Monte Uluru, né, que inclusive está aqui representado, né, nessa imagem, ele tem inclusive uma importância religiosa aí para alguns nativos, tá? As planícies dentro da Oceania, elas estão presentes principalmente na porção sul e também no norte da ilha de Nova Guiné. Temos na costa nas costas das duas principais ilhas aí da Nova Zelândia e também com maior extensão no centro-sul da Austrália, né, que é uma região por onde percorrem aí dois dos mais extensos rios aí da Oceania, que são o rio Darling e também o rio Murray, tá? Então vocês podem perceber que a Oceania, apesar de ser um conjunto aí de ilhas, né, apresenta sim formações aí montanhosas, apresenta regiões planálticas, obviamente que são planaltos bastante desgastados, e também apresenta aí regiões aí de planície, ok? Vamos falar aí de climas, né? Falar de clima, vegetação, né? Domínio natural, né? Tem que falar de clima, tem que falar de vegetação, ok? Então aí, os domínios naturais aí, né, da Eurásia e da Oceania, a gente vai falar primeiro aí dos climas, tá? Falar aí de clima tropical e também de clima úmido, né? Clima tropical e úmido é uma consequência, né? O clima tropical é mais quente, o calor evapora, joga a umidade para o ar, é uma característica básica. Então, na costa sudoeste da Índia, né, na região aí de Kerala, nós temos aí um clima aí bastante tropical e úmido, com característica aí de duas estações definidas, né, uma elevação maior no verão, né, e um inverno aí relativamente ameno, né, tá? Então na costa sudeste da Índia, na região de Kerala, temos também clima tropical úmido no sudeste asiático, mais especificamente na península da Indochina e nas ilhas que compõem ali a Indonésia, tá? No nordeste da Austrália também temos esse tipo de clima, né? E em grande parte das ilhas do Pacífico, né, situam-se aí grandes florestas equatoriais e também tropicais, tá? Então, os domínios equatoriais e tropicais úmidos, eles têm como característica básica a alta temperatura,
né? Temperaturas mais elevadas e uma boa umidade, o que caracteriza aí boa condição aí de chuvas aí em determinadas épocas do ano, ok? Temos também os domínios tropicais, né, com 2 estações, tá? No clima tropical, assim como no equatorial, né, você tem 2 estações, né? Obviamente que uma mais quente e uma mais fria, amena. No clima tropical, nós temos a estação chuvosa e a estação seca, tá? Então, nós, diferentemente aí do clima equatorial, onde você tem muitas vezes aí chuva constante o ano todo, né? Obviamente que em períodos específicos, mas você tem chuvas o ano todo. No clima tropical, você tem 2 estações, uma chuvosa e uma seca, né? No caso da Ásia, a gente tem as monções, né? Que é um período aí do ano onde chove muito, né? Que inclusive aí causa aí enchentes, tá? Só para você ter uma noção, as monções são o resultado, né, da entrada da umidade, né, no período aí do verão dentro do continente, né, asiático, tá? Como você pode perceber aqui, ó, no inverno, as baixas temperaturas repelem a umidade que vem do oceano, né? Então a baixa pressão atmosférica ela repele essa umidade, né? Lembrando, se você tem aí no inverno baixa temperatura, você não tem tanta evaporação. Se você não tem tanta evaporação, obviamente você não tem a entrada de umidade para dentro do continente, né? No verão o oposto acontece, né? Então você tem a entrada desta umidade para dentro do continente, trazendo aí as chuvas que a gente vai denominar aí de monções, ok? Seguindo agora, galera, vamos falar aí de domínios desérticos. Lembra ali quando eu falei dos rios, principais rios ali da Eurásia, principalmente? Nós temos regiões aí que tem boa disponibilidade hídrica, assim como nós temos regiões que apresentam aí baixa umidade, né? Então, os principais desertos asiáticos, por exemplo, eles estão aí na maioria deles ao longo do Trópico de Câncer, né? Que é o deserto de Sinai, o Rubal Khali. Temos também aí mais ao norte o Taklamakan e o deserto de Gobi, que supostamente até mesmo é um dos mais conhecidos, né? Então, atravessados aí pelo Trópico de Capricórnio, temos também aí os desertos australianos, né? O deserto australiano também é bastante conhecido, ok? Então, vocês viram que nós temos aí domínios equatoriais e tropicais úmidos, né, em regiões específicas. Temos aí os domínios tropicais com 2 estações com influência bem grande ali na Ásia, né? E temos os desertos também, né? Você pode ver que são extensões de terra muito grandes, então por isso que você tem, né, essa variação climática ao longo dos territórios, né? Seguindo, vamos falar aí de vegetação, tá? Nós temos, né, na Europa principalmente, né, regiões aí com vegetações bem específicas. Mais ao norte, né, nas regiões polares, vindo do polo em direção ao Equador, a gente vai ter a presença ali da tundra, depois a taiga, mas entrando para dentro da Europa eu tenho as florestas temperadas e eu vou ter aí delimitações de variação dessas vegetações, né? As pradarias e as florestas temperadas, como eu mencionei, recobrem aí as latitudes médias na Europa. O que é uma latitude média? É uma região que não está longe e também não está perto do Equador, está ali no entremeio, tá? Então, as florestas temperadas e as pradarias encontram-se em latitudes médias, tá? A Ásia, né, no leste da China, Península da Coreia e do Japão e também na Oceania apresentam essas formações de vegetação. Lembrando, né, que as florestas temperadas, né, são florestas que se adaptam a 4 estações bem definidas e uma característica de algumas florestas, não é uma característica geral, mas de boa parte da vegetação da floresta temperada, que é o que a gente chama de plantas caducifólias, que são aquelas plantas que derrubam as suas folhas, né, ao longo aí do ano, né, em determinados períodos do ano, ok? Outro domínio vegetal, né, que são os domínios frios, como eu mencionei, no extremo norte da Eurásia, nós temos a Península Escandinava e também a Sibéria, que está ali ao norte da Rússia, e nós temos as florestas boreais, ou a taiga, como eu havia falado, né, a gente vai chamar aí de taiga, ou também de floresta de coníferas,
né? Essa é uma vegetação que tem uma característica interessante, ela tem esse formato de cone, né? Formada aí de pinheiros principalmente e abetos, então ela tem esse formato cônico justamente para que a neve, né, por ser uma região de clima frio, não se acumule nos galhos, não pese esses galhos e não quebre. Então é uma adaptação da planta. Uma outra adaptação interessante aqui é que você tem plantas que a gente vai chamar de aciculifoliadas, que são aquelas plantas que têm a sua folha em formato de agulha, né? Também é uma forma da planta economizar energia no desenvolvimento da sua folha e também aí evitar o acúmulo de gelo e neve, ok? Então, temos aí os domínios temperados e mediterrâneos, né? O domínio temperado, que é aquela vegetação que apresenta aí 4 estações bem definidas, então a vegetação de caducifólias, por exemplo, muito utilizada e devastada pelo avanço da agricultura e da urbanização dentro da Europa, e o Mediterrâneo, que é aquela vegetação que a gente pode visualizar principalmente ali na Itália, por exemplo, justamente ali na costa do mar Mediterrâneo. E temos os domínios frios mais ao norte, né, que apresentam aí vegetação adaptada a baixa temperatura, no caso a taiga, que também pode ser chamada de floresta boreal ou também de floresta de coníferas, ok? Os domínios polares, galera, como eu mencionei também há pouco, nós temos aí a tundra nos domínios polares, tá? Então essa tundra, galera, ela é uma vegetação formada principalmente por musgos e líquens, né? Então essa vegetação ela é pequena e ela não tem como característica árvores de grande porte. Boa parte do ano essa vegetação ela está congelada e o solo também está congelado. Como é que a gente vai chamar esse solo? A gente vai chamar de permafrost, que é um solo bastante fértil. Por que é bastante fértil? Porque em regiões frias a decomposição da matéria orgânica ela é lenta, então tem muita matéria orgânica nesse solo, né? No verão, que é um verão bastante curto, você tem aí o degelo, né, desse solo, né? Mas mesmo assim boa parte dele ainda fica congelado. Tá? Então os domínios polares ficam aí na extremidade aí setentrional da Eurásia. Setentrional significa norte, tá? Então sempre que você vê o termo setentrional, você vai ser direcionado para pensar na região norte aí de uma determinada região, tá? No litoral do Ártico, né, nós temos como destaque a tundra, que é uma vegetação aí formada aí por musgos e líquens e que fica basicamente coberta de neve por longos períodos do ano, tá? Nós temos aí um solo que também passa por inverno rigoroso, que é o permafrost, né? Que no verão descongela parcialmente e fica aí bastante alagadiço, bastante lodoso, tá? Então, galera, o que tínhamos de dúvidas, eu espero que tenha ficado claro, né? Na próxima aula eu trago uma revisão da segunda unidade para vocês, tá? Se tiverem dúvidas, anota no caderno, traz para a nossa aula ao vivo e a gente vai estar aí discutindo, né, esta primeira unidade na nossa próxima aula ao vivo. Mal posso esperar aí para poder aí ver vocês de novo, né? Óbvio que cada um na sua casa por uma questão de saúde e segurança. Valeu, um abraço.